Você poderia estar debaixo das cobertas, assistindo uma Netflix, aproveitando esse friozinho, mas você decidiu vir aqui hoje para essa aula, para esse momento, para você aprender, crescer e prosperar. Então, só por isso, você já está muito à frente de muita gente por aí. E, gente, eu queria saber quem de vocês se identifica com esse cenário aqui, ó. Você, bruxa, medita, se conecta, faz magia, mas a prosperidade não vem. Alguém aqui se reconhece? Tem gente que vai até além, tem gente que já tentou fazer ativação de arquétipo de Cleópatra, um monte de ritual de magia, até pacto, se der, a pessoa está buscando fazer para prosperar, e ainda assim não rolou, né? Ó, a Beatriz falando eu. Pois é. Eu sei como é se sentir assim também, sentir que você está travado energeticamente, que mesmo que você faça magia, um monte de coisas, as coisas não fluem, né? Mas hoje a gente vai mudar essa realidade. Eu quero que você saia daqui com a tua cabeça explodindo de tanta coisa que você vai aprender. Mas antes da gente entrar nesse tema, de fato, no tema da aula, eu quero me apresentar, porque nem todo mundo aqui me conhece. E quem já me conhece talvez não conheça totalmente. Então, eu sou a Thay Nunes, conhecida como bruxa terapêutica, sou cartomante, feiticeira e mentora de bruxas prósperas. Antes de eu iniciar minha carreira mágica, eu tive uma longa passagem pela área de marketing e vendas, onde eu me formei e trabalhei por mais de 10 anos. Foi um período muito bom, muito importante para o meu desenvolvimento profissional, mas eu encontrei o meu verdadeiro caminho na magia e na bruxaria, onde eu já estou trabalhando há mais de 3 anos, ajudando várias mulheres a prosperarem também. Antes de eu dar continuidade, eu queria só fazer alguns combinados com vocês, para eu não esquecer, que vocês podem comentar, perguntar, levantar a mão a hora que vocês quiserem sobre a aula. Eu só vou pedir que vocês tentem ficar com o microfone fechado quando não estiver falando, para não atrapalhar, porque tem muitas pessoas aqui, para não gerar ruído. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não tem problema nenhum. É só ligar o microfone e falar. Eu também estou de olho no chat aqui, se vocês quiserem ir comentando ao longo da aula, eu vou lendo os comentários de vocês. Dando continuidade, como que eu cheguei até aqui? Como que, né, eu saí de uma formação em propaganda e marketing, uma carreira em marketing e parei na bruxaria? Para contar essa história, eu vou precisar voltar no tempo com vocês. Mais precisamente no dia 5 de outubro de 1995, que foi o dia que eu nasci. Eu sou natural de São Paulo, Zona Sul, Grajaú. Quem aqui é de São Paulo e conhece essa quebrada? Mas hoje eu moro em Campinas, então eu já me mudei, vim para o interior, mas boa parte da minha vida eu passei lá. E eu nasci sob a regência de Marte. Eu tenho um Sol em Libra, um ascendente Escorpião e um Marte domiciliado na minha casa 1. Para quem entende um pouquinho de astrologia, é o puro suco do caos. Então, gente, eu nem sempre fui essa bruxona que vocês estão vendo aqui agora. Eu não vim de uma família de bruxas. Eu tive pouco contato com a área esotérica, inclusive na minha infância. Na verdade, eu nasci dentro de uma seita. A minha família faz parte de uma religião muito peculiar, que eu não vou falar o nome aqui, por motivos óbvios, mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Sabe aquela galera que batia na porta da sua casa domingo, 7 horas da manhã? Você tem um tempinho para ouvir a palavra da Bíblia? Era essa a religião da minha família. Então, eu fui introduzida na vida espiritual dentro de uma religião extremamente rígida,
cheia de regras, cheia de doutrina. E também toda aquela pressão psicológica de ter que seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, que eu acredito que isso daí, dentro de qualquer religião cristã, é muito comum de acontecer. Mas ali naquela religião era uma coisa a nível lavagem cerebral mesmo. Eu fui ensinada a aceitar verdades absolutas de boca fechada. Eu não podia questionar. Mas mesmo assim eu questionava, gente, porque eu era uma criança muito diferente, assim. Eu raciocinava umas coisas que as outras crianças não raciocinavam. Parecia que eu tinha estava até à frente do meu tempo. Então, eu questionava mesmo, eu abria minha boca, eu falava. É claro que eu era muito repreendida, mas eu não deixava de falar. Só que aos pouquinhos, essa criação rígida, né, foi me anulando, foi me fazendo ficar reprimida, foi me fazendo me submeter ao que estava sendo colocado ali para mim. Eu não tinha tanto espaço para me expressar. E isso me levou a viver coisas muito piores. Ó, alguém está falando aqui, já foi testemunha de Jeová. Ai, meu Deus, falei, oh, meu Deus, boca de sacola, falei. Enfim, gente, esquece. Mas alguém já foi. Vou seguir aqui. Toda essa criação me fez vivenciar coisas muito piores. Eu não vou me aprofundar tanto nesses temas, mas eu não posso deixar de citar aqui, porque tudo isso fez parte da minha história. E esses foram fatos cruciais na formação da minha personalidade e da minha autoestima, que até então, né, era quase inexistente. Eu passei pelo clássico abandono parental, no caso, o abandono foi de ambos os pais. Sofri violência sexual infantil dentro da minha própria casa e muita violência psicológica misturada com chantagem emocional de cunho religioso. Então, eu ouvi, vi, vivenciei várias coisas ao longo desses anos que nem vale a pena falar aqui para vocês. Mas a minha infância, ela foi totalmente marcada por violências, traumas, medo e culpa, muita culpa. E foi com essa mentalidade, com esse psicológico totalmente abalado, que eu ingressei no mercado de trabalho. Então, com 16 anos, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi um emprego de menor aprendiz, lá naquela empresa que eu falei para vocês que eu fiquei 10 anos. E eu comecei a trabalhar cedo por escolha própria, porque assim, na minha casa nunca faltou nada material. Pelo menos eu nunca senti falta de nada material, né? Mas mesmo assim, dinheiro sempre foi um motivo de briga na minha família. Era sempre um tema para discussão. Então eu via aquilo ali, aquela realidade, e eu tinha para mim que eu queria começar a trabalhar logo, porque assim eu conseguiria meu dinheiro logo, minha independência financeira, e poderia sair de casa. Poderia finalmente encontrar paz, que eu não tinha paz. Então, naquela época, a minha maior motivação era a raiva. Eu tinha muita raiva. Eu tinha raiva da minha família, eu tinha raiva do que tinha acontecido comigo, eu tinha raiva de mim. E eu senti tanta raiva, mas tanta raiva, que eu consegui. Com 21 anos, eu realmente saí de casa para ir morar sozinha. Eu não tinha muito dinheiro, gente, mas eu tinha muita raiva. E eu aprendi a usar essa raiva como combustível na minha vida. Então, eu aluguei uma casinha bem velha, bem acabada, assim, uma casinha de fundos. E eu passei muito perrengue naquela casa, gente. Só para vocês terem uma ideia, a casa não tinha forro. Quer dizer, ela não tinha laje, ela era no forro. E aí, quando chovia, a água escorria pelo forro, escorria assim pela parede, molhava toda a minha casa, alagava a casa e ainda molhava os móveis e virava um caos.
Fora os ratos, né, que ficava dançando lá em cima do forro, às vezes eles entravam dentro de casa também, e era assim. E naquela época, a minha rotina era muito corrida, porque eu trabalhava CLT naquela empresa e eu estava finalizando a minha faculdade. Então, eu ficava o dia inteiro fora, chegava em casa super tarde da noite e ainda tinha que lidar com esses problemas estruturais daquela casa velha. Mas esses perrengues, eles eram os de menos, porque o maior perrengue que eu passei ali foi o perrengue emocional. Porque pela primeira vez na vida, eu tive tempo de olhar para tudo aquilo que tinha acontecido comigo, todas aquelas feridas, todo aquele trauma, e eles vieram de uma vez. Então, eu sozinha, sem suporte emocional, comecei a ter que lidar com tudo isso. E foi um período muito difícil, onde eu me entreguei para vários comportamentos nocivos, né, que hoje eu reconheço que foram nocivos. Então, gente, dos 21 aos 26 anos, foi um período de altos e baixos. Ao mesmo tempo que eu conquistei muita coisa na minha vida profissional, então quem me via de fora achava que eu estava ótima, porque eu tinha me formado, eu estava trabalhando numa boa empresa. Então quem me via de fora achava que eu estava bem, mas por dentro, gente, eu estava destruída. Eu adoeci muito mentalmente. E todas as minhas relações nesse período, elas eram tóxicas. Todas, desde afetiva até o trabalho, até as minhas amizades, eram todas relações tóxicas que eu me envolvia em várias dinâmicas abusivas sem perceber o que eu estava fazendo. Até porque não dava nem tempo de eu perceber, sabe? Eu vivia num ciclo repetitivo, então, quando eu não estava repetindo um ciclo, eu estava tentando anestesiar a minha dor de outras formas, com prazeres superficiais, entre outras coisas. E nessa época eu fazia terapia. Eu tomava remédio controlado, e mesmo assim eu não conseguia encontrar paz e felicidade na minha vida. E quando eu fiz nos meus 27 anos, que para quem entende de astrologia também, é mais ou menos ali que começa o seu retorno de Saturno, eu já estava muito exausta, não aguentava mais tanto sofrimento, aquela carga emocional, muita culpa, muita raiva que eu carregava ainda. E um dia eu estava no meio de uma crise de choro, de ansiedade, e eu me ajoelhei e eu implorei por uma ajuda espiritual. Eu não sabia nem para quem que eu estava implorando, porque naquela altura do campeonato eu já estava totalmente afastada da espiritualidade, eu nem sabia mais se eu acreditava nesse Deus cristão, mas não tinha para onde eu correr. Então, a partir dali, foi quando eu comecei a me reconectar com o caminho da bruxaria. Foi um caminho que já tinha passado pela minha vida antes, mas eu não levei a sério. E ali, naquele momento, eu resolvi que eu ia me dedicar para valer. Comecei a estudar, comecei a me aprofundar. E eu fui me identificando com várias coisas que aconteceram ao longo da minha vida. Parecia que foi fazendo sentido, parecia que as fichas foram caindo. E na mesma época, eu tive a oportunidade de começar a estudar astrologia. E logo na sequência veio o tarô. E aí, gente, foi tudo muito rápido. Em poucos meses, eu já estava atendendo como taróloga, eu já estava fazendo os meus primeiros feitiços e ganhando dinheiro com isso. Parecia que estava tudo fluindo bem, tudo alinhado, como se eu tivesse encontrado a minha verdadeira vocação. E esse trabalho, ele cresceu tanto que eu achei que eu ia fazer uma transição de carreira em 2 anos para sair do CLT e me tornar empreendedora, mas essa transição aconteceu em 6 meses. Foi muito rápido. Eu estou resumindo aqui para vocês, óbvio, né? Mas apesar de ter sido rápido, não foi uma decisão fácil. Eu fui muito julgada,
Porque imagina só, eu contar para os meus colegas lá do mundo corporativo, há 10 anos trabalhando na empresa, ou então contar para minha família, super religiosa, que eu estava largando tudo simplesmente para virar bruxa. Não sei, não sabia nem nomear o que estava acontecendo na minha vida. Então já dá para imaginar que eu tive pouquíssimo apoio. Mas naquela altura do campeonato, gente, eu já tinha sofrido tanto, eu já tinha comido pão que o diabo amassou. Então eu pensei assim, já que eu já tenho afinidade com o capeta, eu vou abraçar o diabo e se precisar eu vou até o inferno para conquistar a minha felicidade. Eu estava determinada a mudar de vida naquele momento. Então, eu fui em frente. E dos 27 aos 30 anos, chegamos nos tempos atuais, né? Há 3 anos que eu estou me dedicando ao meu trabalho esotérico com a bruxa terapêutica e também à minha própria cura e reconstrução. E eu tenho plena convicção de que essa cura, ela não é só por mim. Que a cada passo que eu dou nessa caminhada, eu trago mais umas 2, 3 bruxas junto e a gente vai se curando junto. E eu quero, o meu desejo hoje é que cada vez mais mulheres acessem essa vida próspera que eu estou acessando agora. E falando em prosperidade, que é o tema da nossa aula, eu acho que nada mais justo do que a gente começar com essa pergunta, né? O que é ser uma bruxa próspera para você? Eu fiz essa pergunta hoje lá no Instagram, nas caixinhas, algumas pessoas responderam, e eu quero ouvir de vocês que estão aqui hoje na aula. Então, quem tem coragem, abre o microfone aí e me responde o que que é ser uma bruxa próspera para você. Ou manda aqui no chat também que eu vou ler os seus comentários. Nossa, a Vitória falou aqui, também já fui, mas eu efeito rebote porque agora eu sou bruxa. Exatamente, não adianta nada, gente. Se o pêndulo vai muito para um lado, ele volta para o outro. Alguém levantou a mão? Pode abrir o microfone e falar, gente. Thay. Oi, Deixa eu abrir a câmera. Eu oi, sempre falo, né? amor. Engraçado. A gente já até fez essa pergunta algumas vezes, né? E eu acho que eu aprendi com você que ser uma bruxa próspera é você ter a capacidade da cocriação, de cocriar a sua realidade, de cocriar o seu destino, de ter o controle nas mãos, de ser a dona da sua história. De você é a pessoa que escreve a sua história. Ela vai muito além do dinheiro. A gente pensa muito no dinheiro, né? Mas em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que estar no controle. Eu acho que isso é uma bruxa muito próspera. Muito bom, obrigada pela resposta. Ó, a Jaque falou aqui também. Eu quero ser livre para ser a Jaqueline que sempre sonhei ser. Isso é ser próspera para mim. Profundo. Muito bom, gente. Então, vou trazer aqui para mim, né? O que é ser próspera para mim hoje? Como a Vitória falou, e eu concordo, bruxaria, ela não é só sobre quanto dinheiro você tem na conta, e sim sobre você se sentir feliz e realizada com a vida que você escolheu viver. Veja bem, a vida que você escolheu viver. Já diziam os mutantes, né? Mas louco é quem diz e não é feliz. Vocês conhecem essa música? Pois é. Louco é quem me diz e não é feliz. Quando a gente é criança, nós somos condicionadas a viver ou sobreviver, como foi o meu caso, em uma vida que escolheram para a gente. A gente não tinha a opção. Mas agora que somos mulheres adultas, acredito que todo mundo que está aqui somos adultas, a gente pode e deve escolher o que nos faz feliz de verdade.
Mas para isso, para a gente chegar nesse ponto de conseguir fazer essa escolha, a gente precisa exorcizar algumas ideias que ainda nos aprisionam. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui virar essa chave. Então, eu te apresento os 7 sabotadores invisíveis da sua prosperidade mágica. Então, bora, bruxa, bora, pega seu papel, sua caneta, porque a aula começou. Começa a anotar aí que isso aqui vale ouro, hein? Então, qual que é o primeiro sabotador que eu tive que vencer para ser uma bruxa próspera hoje? Foi o medo não, a culpa por cobrar pelo meu trabalho espiritual. Esse é um bloqueio muito profundo, porque independente da sua profissão, tá? Mas principalmente quem trabalha com a espiritualidade, geralmente sente muita culpa por cobrar pelo seu trabalho. Porque a gente carrega lá no fundo uma ideia distorcida de que a espiritualidade ela tem que ser de graça, né? Tem que ser caridade. Você não deve cobrar pelo seu dom, não é? Quem aqui se identifica com essa frase? Vão escrevendo aí no chat também, se você se identificou com o sabotador, que é importante saber. E aí, a gente também tem medo de parecer que a gente é gananciosa, porque a gente está querendo ganhar dinheiro, que a gente está querendo enriquecer com o nosso dom, com o nosso atendimento, com o nosso ritual, nosso oráculo. E aí eu te pergunto, bruxa, quem foi que te ensinou isso? De onde será que vem essa ideia? A gente vai chegar lá. Mas o que eu queria trazer aqui como reflexão é que eu duvido que você tenha esse pensamento quando um médico cobra pela sua consulta. Ou quando uma psicóloga, uma professora, um cabeleireiro cobra pelo trabalho que executa. Daí a gente não questiona, né? Mas quando é com você, quando é com a espiritualidade, aí a coisa muda. E sabe por que que isso acontece? Porque lá no fundo, você foi ensinada a associar a espiritualidade com sacrifício e com pobreza também. É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa frase sua familiar para você? Aliás, guarda isso aqui, porque isso vai ser a base do próximo sabotador que a gente vai falar daqui a pouco. Mas nós aprendemos que para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa espiritualizada, a gente tem que fazer caridade, a gente tem que se doar por inteiro até não sobrar mais nada da gente. Só doar, 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 sem receber nada em troca. A gente aprende que ser espiritualizado é se contentar com pouco, com o mínimo às vezes, né? E se você quiser mais, se você desejar abundância, você está errada. Você não vai para o céu. E esse pensamento tem nome, viu, bruxa? É a culpa cristã. E mesmo que você não se identifique mais com o cristianismo, você não seja mais cristã, mas tá cheio de bruxa que ainda vive à sombra dessa culpa. Porque isso foi enfiado goela abaixo por anos, por séculos. Então isso ainda continua dentro da gente, mesmo que a gente saia do cristianismo, a gente tem que exorcizar ele literalmente de dentro da gente. Ó, já que tá falando, já tive esse medo. Desde quando nasci, eu ouvi que ia para o inferno. Meu Deus. Minha deusa. Ó a figura de linguagem. Minha deusa. É forte o negócio. Você escuta isso desde que você nasceu. Imagina só como que é para exorcizar da sua mente. Mas é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Eu quero que você saia daqui com a certeza de que não é errado você cobrar pelo seu trabalho espiritual.
Muito pelo contrário. Cobrar pelo seu trabalho é uma forma de você honrar o seu tempo, a sua dedicação, a sua energia e a sua espiritualidade. Espiritualidade e abundância andam juntas. A própria natureza nos ensina isso. A natureza ela não é abundante, ela não dá frutos, não dá flores, sempre em grande quantidade. Então, se a gente trabalha com natureza, com espiritualidade, a gente também merece essa abundância na nossa vida e na nossa conta bancária, né? Então, se você ainda tem medo de cobrar, se isso ainda te gera algum desconforto, significa que tem alguma parte sua que ainda precisa se libertar. Faz sentido para vocês, bruxas? E esse sabotador, ele tem muito a ver com esse próximo que eu vou falar aqui, ó. Que é a crença de que é preciso sofrer para merecer. Isso aqui é um veneno, gente, que a gente aprende como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma virtude, né? A ideia de que você precisa sofrer para conseguir algo, para você ser merecedor. E aí, quantas vezes você já se pegou pensando que alguma coisa estava fácil demais e deu um jeitinho de complicar tudo? Quantas vezes você não perdeu uma oportunidade na sua vida porque você achou que era bom demais para ser verdade? E aí você deixou a oportunidade passar, né? Então, essa é uma programação que ela vive no nosso inconsciente coletivo. Isso é geral, mas principalmente quando você é mulher. Porque nós fomos ensinadas que a gente só ia merecer depois que fizesse algo. Então, tem que fazer por merecer. A gente aprendeu a sempre servir o outro primeiro, servir, doar tudo que a gente tem, e não ficar com nada pra gente, ou ficar com o mínimo pra gente, né? Então, isso tudo atrapalha a tua prosperidade hoje e a tua magia também. Porque quando essa crença ela ainda está viva dentro de você, você começa a desconfiar de tudo que vem com leveza. Você começa a se sabotar, sabotar os resultados positivos que você tem. Você começa a duvidar daquele amor que não te machuca, né? Quem nunca achou que estava numa relação que estava muito morna, aí deu um jeito de arrumar uma briga. Brigou pela toalha no chão. Sei lá, tô viajando aqui. Mas a gente complica as coisas porque a gente não aprendeu a lidar com a leveza, com o que vem fácil. E isso foi uma ferida muito grande que eu tive que curar, viu? Porque lembra que eu falei que os meus relacionamentos eram todos tóxicos? E não era só tóxico porque o outro era abusivo, não. Era tóxico porque eu também vivia nessa dinâmica aqui de complicar as coisas, entendeu? Então, bruxa, você pode fazer o que for, você pode fazer feitiço, você pode fazer banho de erva, você pode fazer encantamento, mas se lá no fundo você acredita que você não merece coisas boas, que você tem que sofrer antes de algo bom, então você vai sabotar toda a sua magia. Não adianta. Hoje eu aprendi a prosperar com leveza, com prazer, com tranquilidade. E você também pode e deve aprender a receber essa abundância sem ter que se matar por isso, bruxa. É isso que a gente vai fazer hoje, é isso que a gente está aqui para construir. Porque o universo, ele não exige sofrimento. Quem exige sofrimento é aquela culpa lá que você ainda está carregando. Mas isso não é coisa da espiritualidade, não. Isso não é virtude.
Nossa, essa, a Jaque comentou, essa me peguei fazendo esses dias e agora que me toquei. É, gente, porque é uma coisa que a gente faz sem perceber, não é de propósito. Tá impregnado na nossa mente essas ideias. Por isso que eu falei que aqui a gente vai exorcizar tudo isso. Quero que vocês saiam daqui, ó, libertas. O terceiro sabotador, gente, é a falta de clareza sobre o seu próprio valor. Então, escuta isso que eu vou te falar agora com carinho, mas com firmeza. Você nunca vai conseguir prosperar enquanto você não enxergar o seu próprio valor. Esse sabotador, ele é traiçoeiro, porque ele não grita, ele não é escandaloso, ele sussurra. Ele vem no seu ouvido naquele pensamento assim: ai, mas isso é simples demais, eu não vou cobrar para fazer. Ai, pode deixar que eu tire essa carta para você, você é minha amiga mesmo, eu não vou te cobrar nada. Não é? Ou então, quando você olha para o trabalho de outras pessoas, de outras bruxas, e aí você se vislumbra: ai, olha como ela é poderosa, olha o ritual que ela fez. Ai, ela sim pode cobrar por esse trabalho, ela merece, ela é boa. Agora eu sou o cocô do cavalo do bandido. Então, enquanto isso, você fica aí duvidando de você, de duvidando da sua intuição, que está gritando no seu ouvido para você acreditar no seu trabalho. Você diminui o impacto que você tem na vida dos outros, porque o seu trabalho ajuda as pessoas. Tenho certeza que vocês já receberam vários feedbacks positivos, mas vocês esquecem disso quando estão ali, ó, se desvalorizando, se diminuindo. Você esconde os seus talentos e não reconhece que esses talentos, esses dons, eles são grandes ferramentas de transformação na vida das pessoas. Então, se empoderem desse talento que vocês têm. Não é nada, não é uma coisinha boba. É uma coisa muito poderosa, que muda a vida de pessoas, muda a vida de muita gente. Mas enquanto você não reconhecer isso, ninguém vai reconhecer. Não adianta. Eu vou contar até uma história aqui pessoal para vocês. Vou abrir minha intimidade. A gente vai ficar um pouco mais íntimas agora. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma base, né? Sobre magia, bruxaria, não tinha nenhuma referência na minha vida. Então, eu era muito insegura. Eu duvidava de todo o meu poder. Mesmo eu tendo vários resultados positivos, vários feedbacks e as pessoas me elogiando muito, eu ainda assim não me dava por satisfeita. Eu queria uma comprovação de que, sei lá, de que eu era bruxa mesmo, entendeu? E aí, tinha uma bruxa na internet que eu admirava muito, admiro muito ela, uma bruxa bem grande, bem conhecida. E eu queria muito fazer a consulta dela, porque eu queria saber se eu realmente tinha esse caminho, se eu realmente tinha que continuar nesse caminho, sabe? Se eu estava fazendo a coisa certa. Só que a consulta dela não é qualquer valor, né? É um valor considerável. Então eu tinha que me programar para fazer a consulta dela. E eu fiz isso, eu me programei, eu ia parcelar num cartão. Tava tudo certo, tava no esquema já para eu pagar e fazer. E aí, antes de eu pagar, uma voz falou aqui no meu ouvido, ó. E se ela falar para você que você não tem caminho, que você não é bruxa coisa nenhuma? O que que você vai fazer? Você vai desistir de tudo? Você vai abrir mão do que te faz feliz? Você vai abandonar todas essas pessoas que hoje você está ajudando, que estão aí esperando você? E aí eu me toquei que
eu não queria desistir. Independente do que aquela bruxa falasse, eu não ia desistir, eu não queria desistir, porque aquilo fazia muito sentido para mim e para tantas outras mulheres, tantas outras pessoas que estavam ajudando. Então, por que que eu iria entregar assim meu destino, o futuro desse trabalho na mão de outra pessoa? Não importa se ela fosse a melhor, a maior e melhor bruxa do universo. Eu sabia o que eu queria para mim. Então, naquele momento, eu desisti de fazer a consulta. Não paguei, não fiz, até hoje não sei o que essa bruxa tinha para me falar aí da minha bruxaria e eu não quero saber. Então, gente, isso é você reconhecer o seu valor, o valor do seu trabalho. Enquanto você não reconhecer, pode vir seus clientes, pode vir a bruxa mais foda, pode vir qualquer pessoa te falar que você é isso ou aquilo, que você vai ficar condicionada ao que o outro acha e não ao que você acha. Essa é uma chave muito grande. Quando você percebe isso, você resgata totalmente o seu poder e o controle da sua vida. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa chave na mão, hein? A Tamara falou, eu faço isso o tempo todo. É inconsciente. E é um exercício diário de você se corrigir. Às vezes eu me pego pensando isso também hoje em dia. Mas aí eu me lembro dessa história. Eu falo, opa, você já aprendeu essa lição lá atrás, hein? Não vai cair no sabotador, não. Aí eu me corrijo. Ó, a Jaque falou, até me emocionei com esse sabotador. A Vitória, eu também. Em vários aspectos da vida, até na minha profissão. É, gente. Toma o poder de volta para você. Aprender dói. Dói, mas liberta, Jaque. Tenho certeza que você vai sair daqui agora com outra visão, com outra postura. Então, bora que a gente ainda tem um monte de sabotador para falar aqui hoje. Ó, vamos para o quarto sabotador. Bruxa, esse sabotador, ele é sorrateiro e ele também casa muito com o que a gente acabou de falar, tá? Que é a comparação e a busca por validação, né? Esse sabotador, ele entra devagar na sua vida. E sem você perceber, você já está lá duvidando da sua intuição, porque você viu que a outra bruxa fez algo diferente de você. Ai, mas a outra bruxa ai, acende a vela preta e eu tô acendendo a vela branca. Então, minha magia tá errada. Tudo que eu aprendi não serviu de nada. Isso é um sabotador perigoso. É quando você sente que você sempre precisa de alguém para te dizer o que está certo, o que está errado, qual que é o caminho que você tem que seguir, se a sua conexão é real, se o seu ritual realmente funcionou. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, quem que te ensinou que a sua espiritualidade precisa dessa validação externa? Sabe quem que te ensinou isso? O cristianismo, mais uma vez. Esse comportamento, ele é um reflexo direto da estrutura cristã, que nos ensinou que a autoridade espiritual, ela está fora da gente, ela é um padre, um pastor, um guia, um guru. Quando eu falo cristianismo, existem várias religiões aí que têm base cristã, tá, gente? Eu não estou falando só da igreja católica, não. Então a gente tem que ficar atenta. Porque na bruxaria de verdade, na bruxaria real, quem valida a sua experiência é você. Você é a sua maior autoridade espiritual dentro da bruxaria. Ninguém pode falar se o que você viveu ou não é real.
se funcionou ou não o que você fez. É claro que a gente pode tirar dúvidas quando a gente tem alguma pergunta, a gente pode ir lá, uma pessoa mais experiente, perguntar, mas não quer dizer que aquela pessoa vai validar o que você fez. Entende? Então, se você precisa de aprovação o tempo todo, se você fica comparando seus feitiços, seus resultados e a sua jornada com a jornada de outras bruxas, talvez você esteja desconectada de algo muito maior, que não é nem só sobre conhecimento técnico, mas você está desconectada de você mesma, da sua verdadeira magia. Porque cada pessoa tem uma magia que é única. O seu poder é único, porque ele é seu. Só você faz do jeito que você faz. Mesmo que alguém tente te copiar, mesmo que alguém siga a mesma receita que você seguiu, os resultados ainda vão ser diferentes. E é por isso que eu insisto tanto na autonomia dentro dos meus processos de mentoria, dentro das aulas que eu dou. Tem várias mentoradas minhas aqui que estão de prova, que podem falar. Eu sempre falo, ouve a sua intuição, porque é único. Eu posso até dar algumas dicas, mas a sua intuição é sua. Não tem como eu falar que está certo ou errado. E eu vou te falar mais, viu? Enquanto você estiver aí olhando para o lado, olhando para a grama do vizinho, você não vai conseguir perceber o que está sendo construído debaixo dos seus pés. O caminho que está sendo aberto na sua vida. Porque você está olhando para o lado. Daí não adianta nada pedir abertura de caminhos para o universo, fazer ritual de prosperidade, se você está olhando para o lado. A comparação ela só serve para te distrair do seu próprio caminho. Entendeu? E o quinto sabotador, gente, é o medo de crescer e ser julgada. O medo das pessoas começar a falar de mim, começar a mandar inveja, energia negativa, ou começar a falar mal falado, mal olhado, né? Esse aqui é um medo que muita gente não admite, porque parece até meio contraditório. Como é que sim eu tenho medo de crescer? Eu não tenho medo de crescer. Eu quero, eu quero crescer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais cliente, eu quero prosperar. Mas aí, quando chega um momento de tomar uma decisão, de se destacar de fato, de ter um protagonismo, aí trava. Aí se sabota, aí se diminui, apaga a sua própria luz, porque tem uma parte sua que ainda tem medo de ser julgada, de ser rejeitada pelos seus clientes, ou ser rejeitada pelas outras pessoas. Você sabia que tem muita gente que não prospera porque vive no meio de pessoas que também não prosperam. Aí todo mundo tá ali, ó, reclamando da falta da prosperidade, né? Todo mundo tem essa dor em comum, a falta da prosperidade. E daí, se de repente eu começo a prosperar, eu não vou mais fazer parte desse círculo, desse meio, porque eu não vou mais ter essa dor em comum. E aí? Então eu não vou prosperar, porque eu prefiro ficar aqui com a galera que está reclamando. Essa dinâmica acontece, sem a gente perceber. Porque a gente tem medo de ser taxado como, ai, olha lá, tá se achando demais. Agora que ganhou aí um destaque, agora que abriu uma porta na vida dela, tá se achando a última bolacha do pacote. E aí a gente fica com medo desses julgamentos, né? Mas eu preciso te falar uma coisa que vai doer. Mais uma vez. Crescer, bruxa, é sobre isso.
É sobre você ser vista e ser julgada. E mesmo assim você não desistir, você continuar, independente do que os outros vão falar, independente do que os outros vão pensar. É você ter firme o teu propósito, o porquê que você está nesse caminho, por que você está fazendo essas escolhas, e aí não importa o que os outros falem, você vai seguir firme, sem olhar para os lados, como a gente acabou de falar aqui. Você não está nesse caminho porque você tem uma missão espiritual? Então, o medo de ser julgada não pode ser maior do que a sua missão, do que o seu propósito. Senão, você nunca vai prosperar com o seu trabalho espiritual. A Vitória falou: quero ganhar tanto dinheiro que vão achar que eu estou vendendo. Menina, eu falando isso aqui na aula. Pois é, eu já falei também que eu quero ganhar tanto dinheiro que as pessoas começam a pensar que eu fiz pacto com o diabo. Deixa os crentes pensar, né, que é assim, pacto com o diabo. Ai, ai, muito bom. E o sabotador número 5, bruxa, é o desalinhamento energético, né? Que esse é um ponto muito delicado, mas a gente tem que falar. Tem que tirar o tabu desse assunto, né? Que é o seguinte, a gente quer abundância, daí a gente vai aprender sobre abundância. A gente lê os livros, a gente faz ritual, usa os cristal, mentaliza a prosperidade, faz as práticas energéticas, mas a gente vive vibrando na escassez. E não é só a escassez de dinheiro que eu tô falando aqui, tá? É escassez de tudo, principalmente de pensamento. Mas a gente vive uma escassez de autoestima, de merecimento, de tudo. Aí a sua fala diz uma coisa, né? Você fala que você quer prosperidade, mas a sua energia é outra. Então isso não dá match, não faz sentido. Você pode escrever 100 vezes no papel, eu sou abundante, mas se lá dentro você continua repetindo que você não pode, que você não merece, que está muito difícil, daí a sua magia não vai fluir, não vai funcionar. Porque a energia da prosperidade, ela exige coerência. A magia, ela funciona quando a sua mente, o seu coração e a sua boca estão falando a mesma língua. Não pode estar desconectado. E é por isso que tem muita gente no meio da espiritualidade que fala sobre prosperidade, mas não prospera. Porque a escassez está rodando solta. Então você faz feitiço de dinheiro e aí no dia seguinte você fala lá para sua amiga, ai, tô quebrada. Você faz ritual para abrir caminhos e aí depois você se sente culpada por estar cobrando R$ 50 no atendimento. Então não combina, não casa. Isso é desalinhamento e isso bloqueia tudo, gente. E aqui eu não estou falando que você tem que ser perfeita, que você não pode se sentir mal, não pode nunca, né, encarar a realidade. Não é sobre você estar bem o tempo todo, ninguém fica bem o tempo todo. Mas você tem que honrar o que você diz com o que você vive. Você tem que fazer escolhas que sustentem o que você diz querer viver. Então, se eu estou pedindo prosperidade, eu vou me dedicar a coisas que me tragam prosperidade e não a coisas que me tiram do foco da prosperidade. Ah, eu quero prosperidade, mas aí eu vou lá e invisto meu dinheiro em coisas passageiras, em coisas que não vão me agregar nada. Então você está desalinhada. Se você quer prosperidade, você tem que investir em algo que vai te trazer prosperidade. E é assim que a gente faz mais dinheiro. Investindo nosso dinheiro em algo que vai trazer mais dinheiro, gente.
É investimento, é finanças isso. Mas também é espiritualidade, entendeu? Tá tudo conectado. A Juliana falou: esse aí é o meu sabotador. Achou o seu, né? Tá difícil de vencer. Gente, eu vou tomar um chazinho aqui, que a minha voz tá falhando, viu? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. A Jade falou: estou tentando me livrar desse. Realmente, esse sabotador ele é persistente, porque a gente fica esperando ter o dinheiro na conta para poder achar que é próspera, para poder se sentir próspera. Quando na verdade é o contrário, você precisa se sentir próspera primeiro, para aí o dinheiro aparecer na sua conta. Você precisa não só se sentir, mas também estar alinhada totalmente nas suas ações, nas suas atitudes e pensamentos com a prosperidade, para aí sim o dinheiro aparecer na sua conta. A Thalita falou, a postura vem antes, o resultado depois. Totalmente. Ter conhecimento da causa ajuda em nada, inclusive. Não entendi. Não entendi, Júlia. Juliana, depois você explica aí. Se quiser abrir o microfone também, gente, pode abrir. A Michelle falou: nossa, percebi que me encaixo em vários desses sabotadores. Sou muito desalinhada e nem percebia. A Beatriz falou: esse sabotador pega todo mundo. Pois é, gente. Então, alguém ligou o microfone? Eu, a Juliana. Pode falar, Ju. A frase ali é que ter conhecimento de causa, né, que a gente sabe disso na teoria, mas botar na prática esse sabotador de vencer é mais complicado, sabe? Quando a gente vê as contas acumulando, o dinheiro faltando, é difícil não se pegar nessa energia, né, da escassez. Uhum. Isso que eu quis dizer. Sim. Quando isso acontece, Gil, eu sei como é desesperador. Mas quando isso acontece, a gente precisa lembrar o que eu falei lá no começo da aula, que a prosperidade não é só sobre dinheiro. Então, se você está num momento que realmente o dinheiro ali não está entrando, então talvez a prosperidade que você tem que focar é no que você tem naquele momento, que pode ser saúde, pode ser uma família, amor, um relacionamento saudável. Essa é a prosperidade que você tem que se apegar quando a questão do dinheiro está fraca. Porque aí sim você vai mudar a vibração, focando no que você tem, e aí a questão do dinheiro vai se alinhar também. Eu sei que na hora do desafio ali é complicado, mas é um treino, gente. É um treino mesmo. Não é de uma hora para outra que você começa a fazer isso. O nosso cérebro é um músculo, a gente tem que treinar ele todo dia, que nem quando a gente vai para academia, não é? Que a gente vai, nos primeiros dias a gente faz exercício, a gente não vê resultado nenhum. A gente acha que não está nem funcionando. Aí depois de uns meses frequentando, com constância, a gente começa a notar. É a mesma coisa com o cérebro. A gente precisa treinar ele a cada dia. E aí, aos pouquinhos, a gente vai notando as mudanças na nossa vida. Faz sentido, o amor próprio. Então, lembra que você tem amor próprio. Muito bom. Por último, deusas, bruxas, a gente tem o sétimo sabotador, que esse aqui também eu diria que é um dos mais importantes para quem é empreendedora, para quem trabalha no digital, com espiritualidade, que é a falta de estratégia e ação. Ah, e se for para ser, o universo vai fazer acontecer, o universo vai trazer para minha vida. Ai, que frase bonita, né? Parece sábia, confiante, espiritualizada. Mas, na verdade, isso aqui é um dos maiores sabotadores da sua prosperidade. Essa ideia, né, de que se for para ser, o universo vai trazer, ela
esquece de uma coisa importante, que é o universo, ele responde à nossa ação. A magia, ela não é passiva, ela é ativa. Tem que ter ação, tem que fazer acontecer aquilo ali. A prosperidade não é um presente que vai cair do céu no seu colo, do nada. Ela é um caminho que você tem que construir. E é claro que você vai construir com intenção, sim, mas não só isso. Você vai construir com estratégia e ação. Porque a intenção, como já dizia o ditado, de intenção o inferno está cheio, né? Então, além de ter a intenção, que é o início, o básico, a gente tem que ter uma estratégia e agir em cima dessa estratégia. Só me fudi acreditando nessa frase, esse aí eu segui por muito tempo. Pois é. Então, se você está aí esperando um sinal, uma entidade vir falar com você, está esperando um milagre, mas você não tem um plano, você não tem metas, você não sabe o que você quer construir para os próximos meses, você não sabe onde que você quer chegar com o seu negócio, aí você não vai chegar em lugar nenhum mesmo. Não tem direcionamento. Então não adianta, gente. Às vezes eu sei que às vezes a gente faz isso porque a gente quer fugir da burocracia, né? A gente faz transição de carreira, vai para a espiritualidade que a gente quer fugir das burocracias. Mas aqui também não é bagunça, não. A gente também precisa de estrutura se a gente quiser crescer e ser empreendedora da nossa espiritualidade. Faz sentido para vocês isso aqui que eu estou falando? Quem aqui ainda tá aí só acendendo vela e esperando chegar à prosperidade? Faz total sentido a vitória. É isso, gente. A prosperidade, ela exige esse posicionamento, como a Thalita mesmo falou ali atrás, né? Porque uma magia bem feita, uma magia bonita ali, sem uma estratégia por trás, ela é só uma doce ilusão. Ela não vira nada. E isso não diminui a sua conexão espiritual de forma alguma. Você pode ser uma pessoa intuitiva, conectada, sensível, e ainda assim ser uma pessoa estratégica. Inclusive, você pode usar da tua sensibilidade para criar estratégias melhores, para criar estratégias que conectam, que façam mais sentido para você, para o seu público, para o seu cliente. Isso é um poder que a gente tem nas mãos, se a gente aprender a usar. Então, aqui é importante vocês frisarem que a intuição e a estratégia, elas não se anulam, mas elas se fortalecem. Enquanto a intuição vai te mostrando o caminho, a estratégia é o que vai sustentar a travessia. Tá certo? Todo mundo tá aqui falando que a aula foi um tapa na cara, uma surra. Ai, gente, eu falei que eu falo verdades duras. Mas eu não deixo vocês desamparados. Olha só, que agora vem a parte boa. Deixa eu aceitar essa pessoa que acabou de chegar. Bom, então, para a gente encerrar esse tema da aula de prosperidade, eu quero deixar um lembrete bem grande aqui para vocês, se ainda não ficou claro. Prosperidade não é sobre ganhar mais dinheiro. Não é. Porque você pode até ganhar mais dinheiro, mas se você não tiver trabalhado todos esses sabotadores que a gente viu aqui hoje, não vai adiantar de nada. Você não vai se sentir feliz, você não vai se sentir realizada. É capaz de você até perder o dinheiro. Acontece muito isso, da pessoa ganhar muito dinheiro e não ter estrutura para sustentar o crescimento e aí acaba perdendo tudo. É muito comum. Por isso que muitas empreendedoras, seja do ramo holístico ou não,
elas desistem e voltam para o CLT. Quem aqui quer voltar para o CLT? Eu não quero. Eu não quero, estou muito feliz com a vida que eu tenho hoje. Sou uma bruxa próspera hoje. Já que nunca. É isso, gente. Se você já tomaram uma dessas decisões mais difíceis, que foi fazer a transição de carreira. A maioria de vocês estão aqui, né? As que ainda não fizeram estão pensando em fazer. Então, agora, essa parte aqui, se vocês se dedicarem, vocês tiram de letra. Mas tem que se dedicar. E, gente, eu queria tanto ter tido esse apoio quando eu comecei, porque eu quebrei muito a minha cabeça para chegar até aqui. Eu passei por várias fases, eu passei por muitos processos para entender tudo isso aqui. E eu queria muito ter o que eu criei, que foi uma comunidade para bruxas, mulheres que querem prosperar com a sua magia. E eu quero apresentar para vocês hoje aqui essa comunidade, esse espaço. Eu quero amparar vocês nessa travessia. A minha comunidade, ela começou o ano passado e ela não tinha esse nome. Ela era Comunidade Intuitivas, inclusive tem algumas pessoas aqui que era da Comunidade Intuitivas. Só que ela foi se transformando ao longo do meu desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional. E eu percebi que eu tinha muito, muito mais para oferecer. Como eu falei para vocês, eu realmente quero ajudar outras mulheres bruxas empreendedoras a chegar onde eu cheguei, a abrir as portas da prosperidade. E é por isso que eu criei esse espaço. Então, a comunidade Bruxa Próspera é um espaço de apoio, é um espaço de aprendizado, é um espaço de trocas, para você sustentar o seu crescimento espiritual e profissional, sustentar a sua prosperidade. E para isso, hoje, eu tenho 4 grandes pilares que sustentam a minha prosperidade e essa comunidade. Primeiro, a magia intuitiva. Então, vocês vão ter acesso a aulas, práticas e saberes sobre magia e bruxaria, magia natural, magia intuitiva, para vocês colocar a mão na massa, aprender a fazer os seus feitiços, aprender a fazer seus rituais. Mas não só isso. Lembra? Magia sem direcionamento, sem estratégia, não significa nada. Então, além de você aprender a fazer magia, você também vai ter o pilar da mente próspera, que é onde você vai ter acesso a conteúdo sobre mentalidade, sobre crenças, para você romper de uma vez com essas crenças cristãs que ainda estão aí, ó, te atrapalhando, e criar autoconfiança. A gente também vai ter o pilar da estratégia encantada, que aí é realmente para aquelas bruxas empreendedoras, para a gente falar sobre posicionamento, redes sociais, venda, precificação, autoridade e presença online, todas essas coisas que a gente que é empreendedora precisa ter. A gente não pode fugir disso aqui, senão o nosso negócio não prospera. E por último, o Círculo de Fogo, que são os nossos encontros online da nossa comunidade com as mulheres, para a gente poder ter essas trocas e fazer também muita magia juntas. Então, esses são os nossos 4 pilares. E eu quero deixar claro também para quem que é essa comunidade, porque essa comunidade não é para todo mundo, não é para qualquer uma. Essa comunidade é só para aquelas mulheres que querem viver uma vida verdadeiramente próspera, que cansaram de carregar a culpa cristã, cansaram de viver à sombra de cristianismo e que não querem mais fazer isso sozinhas. Querem um espaço para crescer de forma mágica e estratégica.
E eu quero compartilhar com vocês aqui um depoimento que eu recebi recentemente, um trechinho só desse depoimento, para vocês sentirem um pouco do que é você fazer parte dessa mentoria, dessa comunidade. E ninguém melhor do que alguém que já passou por esse processo, né? Então, eu vou deixar que ela fale por mim. Só me confirmem se o áudio vai rolar aqui nesse próximo. Mentoria pra mim foi muito além da bruxaria. Foi ser quem eu nasci pra ser. Opa! Tá saindo o áudio, gente? Sim, tá saindo sim. Então eu vou colocar de novo. Mentoria pra mim foi muito além da bruxaria. Foi ser quem eu nasci pra ser. E eu sou muito grata, Thay, por ter me feito eu me ver como eu sou. E ter me dado essa autonomia de aprender sozinha também. Ela não descarta nenhuma outra área da sua vida, não é só a bruxaria. Mas ela encaixa a bruxaria nisso tudo, sabe? E foi muito legal. Então, se você tem curiosidade, seja uma mentorada. Tamara tá aqui hoje, né, tá? Tô sim. Muito bom. Então a Tamara tá aí, ó, prova viva de que a comunidade ela realmente transforma, ela traz essa confiança, ela quebra esses bloqueios, ela te ensina a ter essa estrutura que você precisa para você conseguir prosperar na sua vida e ser quem você veio aqui para ser, como a própria Tamara disse. Além da Tamara, várias outras mulheres já passaram por essa comunidade, por esse processo, por uma mentoria comigo, e várias delas, assim, com ganhos variados, desde pessoas que conseguiram melhorar a questão da inteligência emocional, do domínio das emoções, até pessoas que conseguiram realmente prosperar de forma financeira, que foram promovidas, que conseguiram se destacar no trabalho e receber uma promoção. E, além disso, pessoas que conseguiram se reconectar com o caminho da magia e da bruxaria. É óbvio que isso daí não podia faltar, né? As meninas estão falando aqui, a Vitória Tamara foi uma conexão de luz que a comunidade me trouxe. Olha só que poderoso isso. Isso aqui é o mais poderoso de você estar num grupo, numa comunidade de mulheres, de bruxas que estão ali com os mesmos ideais que você. É você se conectar com pessoas que fazem sentido, que pensam igual você, que estão ali pelo mesmo motivo. Às vezes na nossa vida a gente é a excluída, né? Como dizem, a ovelha negra na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações. Então aqui é o seu covil das ovelhas negras aí para vocês criarem relações, se identificar. A Thalita já está falando aqui que amou. Então, gente, já que vocês estão gostando, vão comentando aí o que vocês estão achando disso tudo. Eu quero muito que vocês que estão aqui hoje estejam prosperando comigo daqui 3 meses, que é o tempo dessa mentoria. E para isso, para você fazer parte dessa comunidade, para você ter essa rede de apoio, para você ter acesso a todas essas aulas, esses conteúdos que eu falei aqui, e aprender tudo isso, tendo meu suporte por 3 meses, hoje um investimento é de 12 vezes de R$ 150. E aí, bruxas? Não vale tua prosperidade, tua vida próspera? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Bora, mulherada, fazer dinheiro. Adorei o covil das ovelhas negras, muito bom. Minha mentoria acaba esse mês, já não quero mais sair. Tô nervosa de ficar sem a Thay. Tem muita gente que sofre, viu? Sofre de antecipação pelo término da mentoria. Já tô dentro, muito bom. Gente, eu falei para vocês que quem ficasse aqui até o final ia ter um bônus.
Porque eu sei que quem está aqui até agora me ouvindo é porque realmente está comprometida com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento e a sua prosperidade. E eu valorizo muito pessoas assim. Então, para vocês que estão aqui até agora assistindo essa aula, eu vou abrir uma oportunidade única. Vocês vão ter a oportunidade de participar dessa mentoria não por esse valor, mas por um valor de 12 vezes de R$ 99,90. E aí? E agora? Ó, essa oportunidade aqui, gente, ela não vai se repetir. Eu não vou abrir de novo. E digo mais, ela vai durar somente 24 horas. Porque essa comunidade, como eu falei, são para as mulheres que estão decididas, não são para as mulheres que querem deixar para resolver depois, lá na frente. Não, gente, a hora é agora. A bruxa é aquela mulher que pega e faz acontecer o que ela quer na hora que ela quer. Não é que fica deixando para depois. Ai, deixa eu sentir se é o momento, deixa o universo me trazer. A gente já viu que isso aqui é tudo sabotador da sua cabeça. Então agora eu quero ver quem que é bruxona, de verdade. Quem que vai aqui, ó, fazer isso acontecer, fazer a magia aqui comigo acontecer. Então, gente, quando vocês saírem daqui dessa reunião, você já me manda mensagem no WhatsApp imediatamente, falando que você quer fazer parte da comunidade Bruxa Próspera, para você reservar a sua vaga, por esse valor aqui especial só por 24 horas. Porque depois vai acabar e não vai ter volta. Então, sem mais desculpa, gente, isso aqui é um chamado para quem realmente tem ousadia e quer viver a vida próspera que merece agora. Tudo bom. Olha aqui os comentários. Você é maravilhosa, mulher. Sua energia é perfeita. Tô dentro com certeza, já tô dentro. Gente, vocês não estão entendendo esse desconto, não dá para perder isso. Muito bom, gente. Adorei. Adorei vocês. E aí, gente, eu queria saber o que vocês acharam dessa aula? Dessa aula, dessa oportunidade, dessa comunidade. Agora eu quero abrir esse momento aqui para tirar dúvidas. Fiquem à vontade para ligar o microfone para falar como que se identificou, para falar o que está sentindo aí, qual foi o ouro que você vai levar desse nosso encontro aqui hoje. Minha melhor escolha, Beatriz. Muito bom. Uma baita surra necessária e uma oportunidade de conexão maravilhosa. Obrigada, meninas. E eu aqui, ó, gripada, sustentei, hein? A reunião. Falei aqui por 1h30, mas deu tudo certo. É isso, gente. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, então. Peraí, alguém tá falando. Queria ligar o microfone, mas meus vizinhos estão com som alto. Tudo bem, não tem problema. Essa aula foi muito necessária, estou refletindo. Hoje entendi por que você entrou na minha vida. Olha, arrasou, bruxa. Vamos juntas. Muito bom, gente. É isso. Espero por vocês, então, hein? Semana que vem a gente já começa. Semana que vem é o primeiro encontro oficial da comunidade e a gente já vai começar tacando fogo no caldeirão e quebrando todas essas crenças que a gente veio aqui hoje para prosperar de verdade. É isso, deusas. Ninguém segura.
Muito bom. Mandem mensagem para mim hoje ainda, tá? Hoje ainda, não importa que seja 9h30 da noite. Eu vou estar aqui para quem quiser dar espaço. Mandem mensagem e a gente vai combinando tudo para vocês começarem comigo semana que vem. Um beijo. Boa noite, gente.